Bom dia, meus irmãos, paz seja convosco. Cumprimente o seu irmão à direita e à esquerda, diga que bom que você está hoje aqui conosco. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Cumprimentando todas as mamães. Espero que você tenha recebido aí a sua lembrança, que a igreja está oferecendo a todas as mamães, né? Mas deixa eu dar para aquelas mamães que os escolhidos, né, na quarta-feira e no domingo se reúnem, tá? Eles prepararam para você, mamãe dos escolhidos aí, ter um nome lá, né, do seu filho, a lembrancinha que eles prepararam para você. Então hoje vocês estão sendo duplamente abençoadas aí. Vocês merecem, amém? Um aplauso para as mamães aí, meus irmãos. É dia especial para quem tem a sua mãe viva, aproveite, celebre, né? Faça tudo que tiver ao seu alcance. Para nós, que já não temos as nossas mães, resta a lembrança e a esposa, né? Aquela que está ao nosso lado. Glória a Deus. Falando aí nos escolhidos, irmãos, eles estão avisando que no dia 25 desse mês vai ter um culto todo especial com a conexão pais e filhos. Será um culto especial às 19h30, é um sábado, dia 25, vai ter o culto Conexão Pais. Então é os pais dos escolhidos e aqueles que queiram participar, queiram conhecer que trabalho é esse que é feito com os adolescentes, que acontece sempre na quarta, no Aviva Quarta, às 20 horas, e no domingo às 9h30 da manhã. Então você que tem filhos adolescentes, tem netos, sobrinhos, venha participar, porque é uma palestra muito importante, um momento de conexão entre os pais e os filhos, que estarão acontecendo aqui dia 25, tá? No sábado às 19h30, este trabalho dos escolhidos, ok? Bom, amados, eu quero convidar já o Anderson e a Vívia para estar com a gente, diáconos, para nos... Enquanto eles se aproximam, nós vamos ler o texto sagrado de orientação bíblica sobre a ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, onde Paulo está aqui orientando sobre a ceia do Senhor, de comunhão que já temos falado. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, queridos, esse é um dia, né, duplo aqui, de celebrarmos e agradecermos a Deus pelo Dia das Mães, mas lembrarmos também daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E essa redenção, por isso Paulo ele declara as palavras de Jesus: fazer isto em memória de mim. O que nós vamos fazer é lembrando os mesmos atos que Jesus fez, quando ele partiu o pão, quando ele deu o cálice, instituindo esse momento, que é a nossa Páscoa, né, contínua. Então você vai vir receber esses elementos no corredor, você volta, se assenta, até que todos sejam servidos, e aí vamos consagrar e vamos participar juntos como igreja. Amém? Então você pode se levantar enquanto o ministério vai adorando, você pega, volte sempre pelo corredor lateral, para não dar congestionamento, né? Glória a Deus por você estar hoje aqui. Venha adorando a Deus.
amor. Abra agora os elementos. Primeiramente, o pão. Segure na sua mão. Pegue na sua mão o pão. Pai, nós agora temos este elemento que representa o teu corpo, que foi moído naquela cruz por nós. Agora, Senhor, consagramos e declaramos, meu Pai, como realmente, meu Deus, Tu ordenaste, o símbolo do Teu corpo. E nós participamos nesse momento, em comunhão na Tua presença. Podem todos comer em nome de Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Abra agora o conteúdo do Senhor. Levante na sua mão agora. Vamos consagrar diante do Senhor. Pai, neste momento único que nós estamos em tua presença, agora consagramos este elemento, como dissestes, esta é a nova aliança no meu sangue. E nós o fazemos, Senhor, lembrando que nós temos uma aliança contigo, Senhor. Consagramos para a tua honra e para a tua glória. Pode assim
dobrar os seus joelhos para um momento de adoração na presença de Deus. Glória a Deus. Adore o nome do Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Diga graças. Nós queremos fazer um momento da adoração, irmãos. Quero ler um texto, e tantas vezes já lemos aqui, mas com uma ênfase hoje especial. 2 Coríntios capítulo 8, Paulo está dando um testemunho a respeito de uma oferta que as igrejas da Macedônia fizeram em um momento difícil, mas para atender a necessidade da igreja na Judéia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente o que esperávamos, mas entregar primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então Paulo, irmãos, está dando um testemunho da generosidade da igreja, ou das igrejas da Macedônia, que era uma região, uma igreja que estava enfrentando ou viveu momentos difíceis. Que tremenda graça! Sobre o que havia acontecido na Judéia. Havia uma fome muito grande que se espalhou, uma tragédia naquela região. E eles então voluntariamente desejaram participar, mesmo nas suas necessidades, com aquelas igrejas da Judéia, ou de Jerusalém e ao seu
e aos seus arredores. Então, Paulo está falando dessa generosidade que gerou nele uma alegria muito grande. Sabe, irmãos, eu não quero me estender muito, porque nós já ouvimos tanta coisa sobre tragédia, e eu vou comentar um pouquinho hoje, dentro da palavra de Deus, sobre o que nós podemos aprender com as tragédias. Mas deixa eu dar, porque aqui, irmãos, existe uma ação direta aos santos. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é sempre muito mais atuante na sociedade do que os próprios órgãos governamentais, que muitas vezes alcançam as pessoas, mas não de forma tão pessoal. Deixa eu falar isso para vocês, como alguém que já viveu, experimentei essa tragédia no ano de 84 em Blumenau. Santa Catarina foi destruído. Eu não diria próximo do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque o que está acontecendo ali é algo que nunca vimos no Brasil. Mas uma coisa muito semelhante, porque todo o vale do Itajaí foi destruído, e Blumenau foi destruído. E preste bem atenção, as igrejas, irmãos, as igrejas fizeram grande diferença naquela época. Por exemplo, a nossa igreja, lá em Blumenau, se tornou abrigo. Você sabia que muitas das nossas igrejas no Rio Grande do Sul estão se tornando hoje abrigo para essas pessoas que perderam tudo? Porque às vezes estão numa região mais alta. Mas também tem muitas igrejas que foram arrasadas, destruídas, templos, casas de pastores, de membros da igreja. Então, nós estamos fazendo, irmãos, veja só, muitos já contribuíram com alimento, com roupa, mas o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que um pastor amigo nosso de Pelotas, que agora também já está debaixo d'água, Rio Grande, toda aquela região da Lagoa dos Patos, quem conhece lá, eu conheço, é uma região muito bonita, mas quando dá essas cheias, ela é muito triste, porque... Então temos um pastor lá que é muito amigo nosso, foi pastor aqui no Paraná, é superintendente lá, é membro do conselho, uma pessoa muito atuante no Rio Grande do Sul. Então nós estamos, irmãos, porque veja só, muitos já doaram alimentos, água, roupa, mas, irmãos, tem coisas que nunca vão chegar de forma pontual, às vezes um remédio, às vezes alguma coisa que vai atingir. E evidentemente que nós não vamos conseguir fazer tudo agora, porque vai ser um processo muito grande no Rio Grande do Sul. E vou dizer para vocês, muitas das nossas igrejas vão se tornar, porque a nossa igreja é uma igreja, a igreja quadrangular, muito atuante na área social, vão se tornar escola, vão se tornar abrigo para muita gente durante muito tempo. Porque, gente, é uma destruição sem precedente. Eu conversei com um pastor lá, e a coisa, irmãos, é muito grave. Então, nós já disponibilizamos, a igreja vai disponibilizar, vai lançar a sua oferta. E eu queria te desafiar no teu coração, não aquilo que você não pode. Nós estamos num projeto de reforma, nós já estamos começando muitas coisas, mas nessa hora, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa da nossa parte. Ah, pastor, já ajudei com roupa, já ajudei levei lá num local, que bom, Deus abençoe. Mas agora, irmãos, nós estamos precisando ter uma atuação direta. Então eu queria desafiar o teu coração de tudo que nós arrecadarmos. Hoje nós vamos separar nossas ofertas da igreja local para enviar. No final nós vamos fazer uma oração profética sobre o Rio Grande do Sul, mas não basta só orar. Então você que é empreendedor, você que é trabalhador, pastor, eu só posso fazer isso. Faça aquilo que você pode, nada daquilo que você não pode. Mas pode ter certeza, irmãos, às vezes, uma gota. Ah, não, eu só tenho isso, é tão pouquinho. Pois é, o pouquinho de cada um, porque são várias igrejas no Brasil, irmão, que estão se levantando. Não é só a nossa igreja, não. Em todo o Brasil está tendo uma mobilização da igreja quadrangular. São várias. Nós estamos focando com o pastor lá de Pelotas, pelo conhecimento que temos com ele, e sabemos da sua seriedade, do seu trabalho que ele faz lá. Então, irmãos, você vai poder dizer assim: eu orei e participei.
Sabe, eu vi uma imagem, irmão, de uma igreja em Lajeado, que foi uma das cidades do Vale do Taquari, a nossa igreja, lá do Lajeado. Irmãos, é triste você ver, né? Às vezes eu ficava, se fosse aqui conosco, né? Sabe, você vê as cadeiras viradas e lama dentro do templo e carro virado na frente da igreja, dá uma dor no coração, principalmente o pastor zeloso, né? A outra igreja, que eu esqueci o nome agora, e outro pastor que mandou, irmãos, né? Teve um pastor aqui de Canoas, que esteve aqui conosco fazendo um trabalho com as crianças, todo o projeto dele com as crianças, tudo alagado. Então, irmãos, é nessa hora, como foi a igreja aqui, aos santos, nós vamos destinar a nossa oferta aos santos. E eu tenho certeza, irmão, que essa é a maior oferta que a gente pode fazer, a oferta missionária. Porque nós estamos entrando em dias muito difíceis, e nós temos que ser igreja em todos os sentidos. Então, hoje você tem aí o QR Code da igreja, você tem aqui, você pode fazer no cartão, você pode fazer do jeito que você quiser, como puder. Mas, irmãos, mais só do que nós estarmos assistindo a televisão e vermos todas a tragédia e não fazer nada, alguma coisa está errada com a nossa fé. Nós não podemos, né, a não ser que realmente você esteja destituído de tudo e você não possa fazer nada hoje. Mas se você pode, faça, porque essa é a hora, né, que nós precisamos. Ah, pastor, mas já está indo lá, não sei da onde, eu não sei, irmãos. Muita coisa, quando a gente passa por essas tragédias, a gente sabe da onde vem. Eu sempre digo, ninguém conhece mais uma comunidade do que um pastor, e às vezes um padre, né? Ele conhece, ele sabe aonde realmente vai poder atuar. Então, eu queria que você agora colocasse de pé. Você tem um envelope, você tem o QR Code, pastor. Nós vamos oferecer hoje uma oferta. Hoje nós vamos, né? E depois no final nós vamos ter um ato profético pelo Rio Grande do Sul. E, irmãos, pode ser continuamente, o pastor já passou lá o Pix. Hoje nós vamos fazer para não ficar 2 Pix, tudo na igreja, depois a gente vai enviar aquilo que nós vamos fazer. Os dízimos, eles são da casa. As ofertas, elas são sempre para abençoar alguém. E eu espero que Deus mova teu coração. Se você não veio preparado hoje, não tem problema, né? Você pode durante a semana fazer, irmãos, né? Quem sabe você ainda não recebeu. Enfim, eu não sei como está o teu momento, mas lembre-se disso, esse é um momento que alguém está precisando de uma resposta de todo o povo de Deus. O pouquinho que cada um fizer vai fazer uma diferença para a glória de Deus. A gente vai olhar as cenas lá do Rio Grande e você vai estar dizendo assim, ó, eu estou ajudando os meus irmãos lá, amém? Vamos orar, vamos abençoar essa oferta, vamos consagrar os dízimos à casa do Senhor. Eterno e soberano Deus, nós estamos agora, Senhor, consagrando esta oferta. Em parte dela, Senhor, vamos estar destinando, Senhor, aquilo que o Senhor colocar e dirigir, para que nós possamos ir além do que nós podemos fazer, Pai. Como foi as igrejas da Macedônia. E depositarmos, Senhor, algo que vai abençoar aqueles irmãos de Grandenses. Ó, meu Deus, nos ajuda a fazer parte de um alívio, Senhor. Quem sabe, meu Deus, é um remédio que vai chegar. Quem sabe, Senhor, é uma conta de luz que vai ser paga. Eu não sei, Senhor. Que o pastor, Senhor, de Ângeles, seja usado por Ti, Senhor, para ser um instrumento de alívio na vida de tanta gente desalojada, de tanta gente, Senhor. O que comer, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a ser igreja nessa hora. Move o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, vem depositar o teu dízimo, a tua oferta. Venha fazer em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus, celebrando toda a oferta. Agora, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 26 para entender o contexto desse texto. Sente-se aí para observar e ouvir a palavra de Deus. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-lo atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Meus amados, hoje eu quero fazer essa reflexão com vocês, em cima desse ensino de Jesus como um princípio para nós, essa profecia de Jesus, em relação às filhas de Jerusalém. Observem uma coisa interessante. Jesus está caminhando para o Calvário com a cruz. Aquela via cruz, ele apanha dos soldados romanos, ele está muito debilitado, a cena é horrível, ele recebeu o martírio, começou lá no pretório, lugar que eu já falei muitas vezes quando você visita em Jerusalém, na Torre Antônia, é um lugar muito comovente. Então Jesus estava completamente desfigurado, no rosto, nas costas. Era uma cena muito triste. E quando ele está passando, acontece esse momento, aonde eles tomam Simão, que voltava do campo, porque Jesus já está muito debilitado para carregar a cruz. Mas nesse momento em que Jesus está andando, talvez meio trôpego até, o que acontece? Alguns estudiosos dizem que parte eram essas mulheres que desde a Galileia estão seguindo Jesus e vieram para esse momento. Então é como um corredor, quando você vai a Jerusalém, você passa até hoje, né, tem a Via Cruz, que você ali visita, uma rua estreita. E quando Jesus está passando, as mulheres começam a bater em seu peito. Isso era como um ato religioso de empatia e simpatia com a dor de quem estava vivendo aquele momento algoz. Então, elas batem no seu peito como um ato de humilhação, como se elas estivessem querendo participar. Isto, do ponto de vista religioso, é como se a pessoa estivesse fazendo um ato de misericórdia. Agora, eu quero que você preste atenção comigo, irmãos, para me poder te explicar isso.
Alguns estudiosos dizem que algumas daquelas mulheres que estavam ali ainda não eram mães. Algumas delas talvez estivessem entre seus 20 e 20 e poucos anos. Eram jovens, senhoras, por causa da palavra que Jesus falou. Então me entenda, para que você compreenda o que Jesus está falando para elas. Então quando Jesus olha para elas, ele dá uma palavra direcionada, ele diz assim: filhas de Jerusalém. Esse era um termo muito já usado para as jovens donzelas, filhas de Sião, você encontra muito no livro de Isaías. Então, possivelmente, eram mulheres ainda no início do seu casamento. E por que Jesus está falando isso? Ele está dizendo assim, ó, não chorem por mim. Mas outras já eram, talvez, mães, muito jovens ainda. Ele está dizendo assim, não chorem por mim. Chorem pelos vossos filhos. Porque chegará dias, preste atenção, irmãos, em que vai se dizer que a mulher estéril é mais feliz do que aquela que é mãe. Por quê? A maior bênção para a cultura do Oriente, irmãos, para uma mulher, era ser mãe. E a pior maldição para uma mulher era ela não ser mãe. Mas Jesus está dizendo que vai chegar dias, e Ele está profetizando isso, que vai chegar dias que aquela cena que elas estão vendo não vai se comparar com a situação que chegará lá na frente. Eu quero te explicar isso para que você entenda. O que ele está falando aqui? Jesus está profetizando o dia em que o general Tito, general romano, vai cercar Jerusalém por um bom tempo. E essas mães que estão ali, eu não vou nem detalhar aqui, mas porque hoje é um dia especial, o que eles contam, os estudiosos, que aconteceu dentro de Jerusalém, com os filhos dessas mães. Ao ponto que o próprio exército romano, os historiadores escrevem, que eles ficaram apavorados com o que eles viram dentro de Jerusalém. Então o que Jesus está falando? Ele está falando assim, olha, isso que vocês estão vendo em mim. E ele conclui com outro provérbio, dizendo, o lenho seco, o lenho verde, eles estão fazendo isso com o lenho verde, ou seja, aquele que era inocente, agora imagine com o lenho seco, ou seja, as consequências que viriam sobre Israel no futuro, no ano 70. Então, ele está dizendo assim, ó, vocês hoje, mães que estão aqui, comecem a chorar, comecem a orar, comecem a quebrantar por aquilo que virá. Muitos estudiosos dizem isso, irmãos, que muitas dessas mulheres estavam com seus 60 e poucos anos, quando Tito cercou Jerusalém. Havia tanta fome, tanta miséria. Ouça isso, irmãos. Há um lugar em Israel chamado a Fortaleza de Massada. Esse foi o último local que os romanos entraram. Era o palácio de verão de Herodes. Eles tomaram alguns judeus religiosos. E os romanos, quando entraram lá, eles realizaram um suicídio coletivo. Eles resistiram até onde puderam. E é muito famoso lá, quando você vai, você estuda, desde esse cerco que houve em Jerusalém, ao cerco de Massada. Então essa tragédia que Jesus está profetizando, Ele está dizendo, vai chegar dias, que vocês vão ver seus filhos debaixo de uma sentença de morte tão violenta,
que isso que vocês estão vendo em mim não se compara com o que virá sobre Jerusalém. Queridos irmãos, quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo, chorem. Nesse choro que Ele está ensinando, Ele não está falando só de um choro da gente chorar. Está embutido aqui, ó, se arrependam, intercedam, clamem. Porque o que está vindo é algo muito forte, que vai gerar um desespero, que o que vocês estão vendo em mim hoje, porque observe isso, o sacrifício de Jesus teria fim, porque Ele morreria na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Mas o que estava por vir era algo devastador. Então Ele estava alertando aquelas mães, Ele estava chamando o coração delas. Queridos irmãos, sabe uma das coisas que eu sempre trouxe no meu coração, eu não gosto de ser um pregador fatalista. Eu gosto de ser um pregador de esperança. Mas deixa eu te falar para fazer um paralelo com essa palavra. Quando você olha para essa tragédia do Rio Grande do Sul, querido, eu e você fazemos várias avaliações. Alguns se revoltam até com Deus. Cada um de nós, irmãos, tira uma lição. Cada um de nós tem o seu senso crítico em relação a tudo isso. Mas a verdade, irmãos, que uma tragédia dessa dimensão, se não chamar a tua atenção, se não chamar para você refletir sobre o que a terra está vivendo, se você não pensar em tudo que está à nossa volta, ou você está muito desligado, ou você está muito desplugado, ou talvez você diga, a água nunca vai chegar na minha casa. Sabe, amados, além das perdas de vidas que foram, não vão conseguir contar. Essa tragédia tem que trazer para nós uma reflexão. Meu Deus, o que está por trás disso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, irmãos, para não criar nenhuma polêmica com você. Mas sabe, quando Jesus falou essa palavra, Ele estava dizendo, olha, existem coisas que estarão vindo que nós não podemos imaginar, mas nós temos que estar preparados. Quero chamar aqui a você, papai, mamãe. Qual é a leitura que você faz, por exemplo, de um show como a Madonna fez agora no Rio de Janeiro? Normal? Qual é a leitura que você faz, querido? Qual a leitura que você faz de uma juventude que está vindo cada dia mais sem Deus, humanista? Qual a leitura que você faz? A leitura de muitos jovens que, por exemplo, quando olham para um show como esse, alguns têm alguns jovens aqui, eu quero chamar a tua atenção. Nós estamos vivendo, irmãos, o que vai nos levar a chorar? A interceder. Talvez até algumas mães que estão aqui nesta manhã, talvez você esteja já chorando pelo teu filho, pela tua filha. Sabe, queridos, eu não sei as leituras que nós estamos fazendo diante de tudo que estamos vendo. Qual era aquelas mulheres? Era a dor de Jesus.
Era o flagelo de Jesus. E Jesus estava dizendo, olha, vocês têm que ter uma leitura mais ampla. Vocês têm que ter uma leitura mais na frente. Há coisas, irmãos, que nós não podemos ver, nós não sabemos. E nem eu estou desejando. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis sobre a terra. E tem que nos chamar para uma reflexão interna. Ah, como nós precisamos. Aqui esse choro. Eu volto a dizer, irmãos, esse choro, ele está embutido o seguinte, olha, é tempo de vocês buscarem a Deus, se prepararem, vocês consagrarem, vocês se arrependerem, vocês levantarem uma intercessão profunda. Pais que estão aqui, eu não digo só mães, nunca foi tão necessário pais que orem, pais que intercedam, pais que cubram seus filhos. Nós teremos, irmãos, um desaguar e já está. O Brasil, ele nunca é tão libertino como ele está agora. Nós estamos vivendo dias que as filosóficas invadindo. Você que tem filhos que estão na faculdade, na universidade, saiba disso, ele está lidando com coisas, queridos, que devem abrir a nossa mente. Nesta palavra são princípios. Chorem, clamem, se quebrantem. Seu filho está crescendo, seu filho está se desenvolvendo, seu neto. Ele vai lidar com coisas que eu e você nunca lidamos. Aquelas filhas de Jerusalém iriam lidar, talvez dali a 40 anos, com o que elas nunca viram, o que elas nunca experimentaram. E Jesus está dando caminho para elas. Ah, pastor, mas parece tão pouco. Irmãos, aquilo que parece pouco e às vezes há algo insignificante, você não pode imaginar o quão poderoso é quando alguém se prostra diante de Deus. Eu não sei o que virá. E muito menos estou profetizando que o mal vai dominar. Não, não é essa a minha intenção. Mas a intenção é te mostrar, meu querido, minha querida, que tudo que nós vemos no Rio Grande do Sul, irmãos, é uma demonstração de uma devastação. É um cenário de guerra. É quando nós olhamos para a Ucrânia, como olhamos ali, por exemplo, para a região da faixa de Gaza, o que está acontecendo. Israel tem a sua razão em querer eliminar o Hamas, tem. Mas há também, irmãos, a maldade dos escudos humanos, da raiva, do ódio que existe entre aqueles povos. Por isso, amados, nunca houve um tempo de nós nos voltarmos para Deus de coração mesmo, de fazer a nossa família buscar a Deus como nunca buscou. Termos os nossos cultos domésticos. Eu estava ouvindo alguém dizer assim, muitos dão um celular para um menino quando faz 12 anos, mas nunca dão uma Bíblia de presente para o seu filho. Você já deu uma Bíblia de presente para o seu filho? Ou você deu o iPhone 15 para ele? Ou você deu um celular para ele que ele não sai agora da frente do celular? Ah, pastor, mas ele não quer saber de Bíblia. Pois é, querido, faça a tua parte. Amados, uma coisa que eu tenho no meu coração, tanto eu como a pastora, nós, desde que nossos filhos foram crescendo, nós éramos intencionais. Nós comprávamos a Bíblia para cada fase da vida deles, às vezes só figurinha. Estamos fazendo isso com os nossos netos, não importa. Ele vai criando a cultura da palavra na vida dele. E isso um dia fará diferença. Você já deu uma Bíblia em quadrinho? Ah, pastor, isso não vai fazer diferença nenhuma, é? Você acha que não vai fazer? Tudo que ele vê, querido, ele vai guardar memórias. Sabe, chegou uma época em nossa casa que eu não aguentava ver mais aquela fotozinha dos milinguidos.
eu já estava tendo enjoo. A Sara botava da manhã até o final do dia. Porque nós comprávamos aquelas fitas, depois dava um arrependimento um pouco, mas você sabe, irmãos, o que eu estou te falando? Estou te ensinando, isso é chorar pelos nossos filhos, pelos teus netos. Ah, pastor, ele não gosta. Aí você compra uma camiseta, não sabe nem o que está escrito, como uma camiseta para o teu filho, querido. Pastor, mas ele não gosta, mas dá. Dá primeiro, dá lá, bota um Spotify de música evangélica. Ah, isso não tem valor. Irmãos, isso é chorar, é ser intencional. Você vai criando uma cultura de fé no teu filho. Isso é chorar, isso é interceder. Você sabe o que os especialistas estão dizendo? Nós teremos, nos próximos 10, 20 anos, a geração mais distante da família. Olha, não estou falando nem só sobre Deus. Não se engane. Você que tem filhos adolescentes, se prepare para envelhecer. Cuide bem da tua velhinha. E cuida bem desse teu velhinho aí. Para ele cuidar de você no final da vida. Ou então comece a investir, meu querido. Chorem, filhas de Jerusalém. Nesse dia das mães, talvez você diga, pastor, bem que o senhor podia pregar uma mensagem de mais esperança. Essa é a maior esperança que eu posso te dar. Chore, chore. Chorar aqui não é só choro de lágrimas. Choro intencional. Choro de quebrantamento. É madrugada de oração. É orar na cama do teu filho. É dizer assim, eu não vou perder esse meu filho. Deus o guardará. Diga amém, Jesus. Seja intencional, amado. Invista quando tiver um retiro, seja aqui na igreja ou em algo que vai valer a pena, invista. Invista para ela fazer uma escolinha como nós temos aqui, para vir nos escolhidos, para vir nas crianças. Você viu aqui uma mensagem simples. Irmãos, essa imagem nunca mais apaga da cabeça da criança. Que estava com um coraçãozinho que vermelho. Muita coisa ela nem... Essa imagem nunca mais vai sair. Isso é intencionalidade, irmãos. Isso é chorar. Isso é investir. Por que eu estou tão falando isso agora? Imagine, irmãos. Quantos filhos não vão poder ver mais as suas mães depois dessa tragédia? Quantas mães não vão poder mais ver os seus filhos depois dessa tragédia? As tragédias, elas têm que nos dizer alguma coisa, irmãos. Porque nós não sabemos os dias que virão. Ah, as previsões são tão terríveis. O meu coração não está nas previsões terríveis. Nunca esteve. Como eu já falei, eu creio num evangelho de esperança. Mas eu não posso subestimar as ações que estão vindo. E o meu conselho para você no Dia das Mães, tanto para os pais como para os filhos, vamos chorar pelos nossos filhos, filhas de Jerusalém. Ah, pastor, eu nem mãe sou. Glória a Deus. Eu não sei como serão as futuras mães daqui a 10 anos. Mas esse princípio nunca vai mudar. Vale para todas as gerações. É por isso que quando querem atualizar a Bíblia, eu digo, meu Deus, esses caras estão loucos. Os mesmos princípios, eles têm validade eternos. Porque é a palavra absoluta de Deus. Uma mãe que chorou e levou o conselho de Jesus a sério naquele dia. Eu tenho certeza que Deus deu o livramento. E eu quero te falar em nome de Jesus. Você que está chorando e orando pelo teu filho, haverá livramento de Deus na tua casa.
porque isso é promessa de Jesus. Eu continuo orando pelos meus filhos, irmão. E agora oro pelos meus netos. E agora eu sou intencional com os meus netos. Que Deus nos ajude, amados. Que bom que nós estamos hoje aqui no Dia das Mães, para orar pelos filhos e orar pelas mães. Eu quero que as mães venham aqui agora, por favor. Todas as mamães. Cheguem bem perto, porque às vezes, né? Quantas mães lindas, maravilhosas. Cheguem bem aqui, filhas. Filhas de Jerusalém. Aleluia. A pastora deu uma palavra. Pode chegar bem aqui. Chega mais um pouquinho aqui, minha irmã. Pode entrar aqui também. Por causa que está... Olhem bem aqui para o pastor. Quantos de vocês ainda têm filhos bebês? Até 6 anos. O desafio de vocês é maior. Quem tem filhos adolescentes, jovens, casados, quem já tem neto aí, não precisa, não vou me entregar. Deixa eu dizer para vocês, queridas. Uma casa depende muito de uma mãe, de uma mulher. Os homens são a figura da provisão. As mulheres, as mães, são a figura da educação. Muita coisa emana de vocês. A prosperidade, você sabia, tem muito a ver com você. Então entenda o seguinte, coloque sempre isso no seu coração. Melhor coisa que você, mais poderosa da terra, nunca esqueça disso, é chorar pelos teus filhos. Todas as vezes que você está orando pelo teu filho, seja ele um bebê que ainda esteja mamando, se você puder dar o melhor para o teu filho, faça. Mas a coisa mais que você pode fazer. Desde orar pela profissão deles, com quem eles vão casar. Seja ele, seja ela. Não é interferir, mas é orar. Ore pelo caminho dele, pelo destino dele. Filhas de Jerusalém, chorai pelos vossos filhos. Sua oração, irmãos, muito poderosa. Pastor, mas eu estou numa fase tão difícil, não importa. O único amor que é comparado na Bíblia é o amor de mãe com o amor de Deus. Então há muito poder nessa oração, porque quando você está orando, ó, esse filho pode até ser ingrato, porque às vezes dá vontade de abandonar. Mas quando você lembra dele, já dá uma... Eu vejo a minha esposa, às vezes eu quero ser mais duro. Aí a pastora, não é assim. Então eu quero orar por você hoje. Eu quero que não são mães, e as que são filhas e os que são pais, fiquem de pé. Talvez a sua mãe está aqui, e aqui tem uma mãe valorosa. Quero que você estenda a sua mão. Quem sabe está aqui a tua esposa. Querido, essa mulher é muito valorosa. Pelo amor de Deus, dá valor para essa mulher. Eu vou pregar de novo, hein? Pelo amor de Deus. Deu presentinho. Ontem eu, pelo menos uma rosinha, eu investi na minha esposa. Investe nessa filha de Jerusalém. Aleluia. Coloque a sua mão na posição de receber, mamãe. Você é um presente de Deus na terra. Deus gerou pelo teu ventre filhos ou uma filha, não sei. Você é preciosa. Deus conhece o fardo que você leva. Mas ouça isso, a tua oração no altar de Deus. Que tá lá, mas meu Deus. Aqui estão essas mães.
quando olhaste lá da cruz, dissesse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Aqui estão essas mães, meu Deus. Algumas são mães novas, que têm uma jornada ainda para criar seus filhos, tem uma jornada ainda para educar filhos adolescentes, tem que amar seus filhos jovens, aqueles que já casaram, que às vezes estão enfrentando crises no seu casamento, e essa mãe chora, essa mãe parte o coração dela. Oh Deus, nesta manhã, eu te peço uma resposta de oração para essa mãe. Toca com cura, toca com força, toca com alegria, toca com ânimo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu as abençoo, em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim. Quero te dar uma palavra. Algumas de vocês, mães que estão aqui, durante esses dias, você vai ter uma resposta em relação a esse teu filho, a essa tua filha. Essa oração está registrada no céu. A resposta de Deus, continue, não pare de orar, mas eu não vejo mudança. Não desista. Este é o Deus que honra as mães. Creia nisso, querida. Você tem na sua mão a arma mais poderosa. Dobrar os teus joelhos. Esse filho não vai resistir, essa filha não vai resistir. Deus vai entrar nesse processo. Você crê nisso? Diga amém. Dá um aplauso para Jesus e agora se abraça a sua mamãe aí. Sua companheira, dá um abraço, diz, para que a gente senta um pouquinho aí, irmãos. Não vou atrasá-los muito hoje. Aleluia. Glória a Deus. Bota a bandeira aí, meu querido. Bandeira do Rio Grande do Sul para nós. Cadê o nosso gaúcho? Ó, venha cá. Senta aí, irmãos. Senta aí. Só 2 minutinhos, irmão, da sua atenção. O irmão Márcio, a irmã Débora, são rio-grandenses. Então nós estamos aqui hoje, olha, está piochado que a gente... apiochado. Para representar os gaúchos. E nós levantarmos uma oração. E você lembrar de uma coisa, irmãos. A nossa oração diária e a nossa contribuição vão chegar a esses irmãos. Márcio tem família lá em Cachoeira do Sul, cidade que eu conheci. A Débora também tem. Outros irmãos, como o pastor Engel, está lá fazendo uma obra missionária. Irmãos, só quem é da terra sente profundamente. Então, hoje eu pedi para ele, olha, queremos fazer um ato profético pelo Rio Grande do Sul. Porque quando nós vemos, nós lembramos com mais intensidade. O nosso coração pode ver coisas que às vezes a nossa mente não pode projetar. Ore pelo Rio Grande. Ore pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos de fé. Fique de pé agora. Estenda a sua mão para frente agora, para nós orarmos como oração, a tua oração pelo Rio Grande. Deus tenha misericórdia. Deus, faça de nós um instrumento do seu amor e de sua paz.
Deus amado, Deus poderoso, estamos hoje aqui num ato de fé. Muitos de nós não podemos chegar lá para interagir com aquela população, mas nós podemos levantar a nossa voz. Nós podemos chegar no Rio Grande do Sul através da nossa oração, da nossa oferta, através, Senhor, da nossa compaixão. Oramos, meu Deus, pela família do Márcio, da Débora. Oh, Deus amado, de todos os gaúchos que estão aqui representados hoje. Oh, meu Pai, tem misericórdia. Que a tua intervenção chegue naquele estado, meu Pai. Que as águas possam baixar, que a vazão das águas possam vazar para o mar, meu Pai, ali através do porto de Rio Grande. Que os ventos mudem, meu Deus. Venham os ventos que empurrem aquela água para o oceano, meu Pai. Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, meu Deus, como igreja. Em todo o Brasil há um clamor, e esse clamor é do fundo do nosso coração, papai. Nós pedimos, tem misericórdia. Nós entregamos e aqui estamos vendo as cores do Rio Grande. E nós pedimos perdão, nós pedimos socorro, nós pedimos livramento. Essa é a nossa oração, no poderoso nome de Jesus. Oh, meu Deus, agora leva o teu povo em paz. Livra de todos os males e perigos. Deles uma semana abençoada, de conquistas, de bênçãos. Nós declaramos o teu favor sobre todos os filhos e filhas de Deus. Declarando, Senhor, que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje. Em nome de Jesus, amém. Lembrando as mães dos escolhidos de não esquecer de pegar a sua lembrancinha lá no final, tá bom? Quarta, o Aviva Quarta, venha participar, esteja com a gente. E amanhã nossas escolas, você que ainda não veio, na escola de discípulo, venha participar. Deus te abençoe, um bom almoço com a sua mãe, com a sua família, vá em paz. Para esta nação com o teu